Olá, boa tarde a todos. Sou Gustavo Correia e, junto com o professor Eduardo Lucena, vamos apresentar sobre o efeito da idade relativa no esporte. Esta é uma temática investigada pelo nosso grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Pedro Pinheiro Paz. Para entender sobre o conceito do efeito da idade relativa, é necessário o conhecimento sobre o que é a idade cronológica. Ao nascer, todo indivíduo possui uma data de nascimento, que é comprovada através do seu registro, e isso é a idade cronológica. Já a idade relativa, ela é a diferença entre as idades cronológicas dos atletas. Essas diferenças, elas podem gerar vantagens tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no desenvolvimento motor. E essas consequências são conceituadas como o efeito da idade relativa. Bem, agora falaremos um pouco sobre a história do efeito da idade relativa ao longo do tempo. O termo idade cronológica foi citado na literatura científica pela primeira vez no ano de 1908, através do Dr. Charles Crampton, que conduziu um estudo comparando a idade anatômica e a idade fisiológica, que hoje conhecemos como idade maturacional, com a idade cronológica. A ideia de idade relativa e efeito da idade relativa, não com essas nomenclaturas, porém com seus conceitos aplicados, surgiram em 1963 através do Dr. Donald Dickson, que promoveu um estudo com escolares e que traz como resultado que a variação dos meses de nascimentos em crianças e adolescentes pode causar fortes diferenças no desempenho escolar. Já no esporte, foi trazida à comunidade científica pela primeira vez por Simon Grondin, Paul Deschais e Louis Philippe Noll, em 1984. Da mesma forma que Dickson, ainda não utilizaram essas nomenclaturas, porém, os conceitos de idade relativa e efeito da idade relativa foram aplicados no seu estudo com atletas de hóquei e de vôlei, para entender qual a prevalência dos indivíduos que participavam dessa modalidade, utilizando a divisão por trimestre do ano. Os resultados apontaram que a forma de seleção no hóquei deveria ser modificada, pois ela não era eficiente. O insight do termo idade relativa e efeito da idade relativa surgiu um ano mais tarde, quando Bansley, ao assistir um jogo de hóquei no gelo no sul de Alberta, Canadá, junto com sua esposa, ao lerem a constituição das equipes, se depararam, por alguma razão, que muitas datas de nascimento correspondiam aos meses de janeiro, fevereiro e março. Inquietos com a descoberta da sua esposa, Bansley, nessa mesma noite, consultou datas de nascimento de tantos outros jogadores profissionais e detectou o mesmo padrão. Bansley, junto com sua esposa e um amigo, recolheram então estatísticas relativas a cada um dos jogadores da Liga de Hóquei Júnior de Ontário e a história se repetiu. Verificaram assim a existência de mais jogadores nascidos em janeiro do que em qualquer outro mês com uma margem esmagadora. Concluíram também que o segundo e terceiro meses com maior frequência de nascimento eram respectivamente fevereiro e março, sendo acrescido ainda que haviam 5 vezes mais jogadores nesta liga nascidos em janeiro do que em novembro. Resultados esses comprovados 3 anos mais tarde pela análise da equipe sub-11, sub-13 e pela Seleção Nacional de Hóquei. Posteriormente, Bansley e Thompson analisaram as datas de nascimento de jogadores da Associação de Hóquei Juvenil de Edmonton com o objetivo de compreender os processos que conduzem ao efeito da idade relativa do desenvolvimento dos talentos do hóquei. Os autores apresentaram algumas explicações. A primeira delas baseia-se no fato de que, quando as crianças são agrupadas por idade, as mais velhas do grupo têm vantagem no desenvolvimento sobre as crianças mais novas daquele mesmo grupo etário. Como resultado disso, quando essas crianças jogam hóquei em conjunto, as mais velhas, geralmente maiores, mais fortes e mais bem coordenadas do que aquelas crianças mais novas, fazem tudo de forma mais eficiente. Dessa forma, alcançam mais sucesso, recebem mais recompensa pelos seus esforços e, portanto, estão mais suscetíveis a continuar no hóquei juvenil. A segunda justificativa está na diferenciação das experiências que são dadas aos jogadores de hóquei que são escolhidos para equipes representantes da região ou equipes de alto nível dos campeonatos oficiais. O raciocínio desse argumento reflete que os jovens jogadores de hóquei tenham vantagens em relação a idades, no caso aqueles que são nascidos em janeiro, fevereiro e março, têm maior probabilidade de serem escolhidos para equipes com maior dimensão do que aqueles jogadores que têm desvantagem na idade relativa, no caso, os nascidos em outubro, novembro e dezembro.
Em seguida, essas mesmas equipes com maior dimensão oferecem aos jovens talentos do hóquei mais vantagens, como melhores treinos, níveis competitivos mais elevados, mais tempo de prática no gelo, maior prestígio, entre inúmeros fatores. De acordo com os mesmos autores, os resultados do estudo demonstram que há um efeito na continuidade da participação desses jogadores. Assim, jogadores mais velhos tendem a continuar a jogar o hóquei por mais tempo, enquanto jogadores de idade relativa inferior tendem a desistir, aspecto comprovado pela prevalência dos jogadores com vantagem na idade relativa em equipes com competições e treinos no nível mais elevado. Bunsley e Thompson, através desses estudos no hóquei no gelo, despertaram o interesse de investigar o efeito da idade relativa em outros esportes, presumindo que a existência de efeito da idade relativa no relacionamento entre mês de nascimento e o desempenho encontra uma associação similar em outros esportes cuja organização se assemelha ao hóquei, como no caso o beisebol. Agora nós trazemos alguns estudos que são considerados como pontos históricos sobre o efeito da idade relativa e modalidades esportivas no ano de 2000, com a primeira revisão sistemática sobre a temática, o primeiro estudo de coorte e a primeira meta-análise nas modalidades de combate, que é o que nós estudamos lá no grupo de pesquisa. Vamos falar um pouco sobre as principais escolas e, em seguida, os principais autores que publicam e tratam sobre o efeito da idade relativa e a idade relativa no mundo. Dentre as principais escolas, nós temos o Canadá, a Alemanha, os Estados Unidos, a Austrália, a França e o Brasil. No Canadá, nós temos o Nick Watt, da Universidade de Ontário, e o Joseph Baker, da Universidade de York. Também temos Bradley William, da Universidade de Ottawa, e David Hancock, da Universidade de Newfoundland. Na Alemanha, nós temos o Schure, da Universidade de Oldenburg, e o Hohner, da Universidade de Tübingen. Nos Estados Unidos, nós temos Robert Malina, da Universidade do Texas, o Williams, da Universidade de Utah, e o David Fukuda, da Universidade Central da Flórida. Na Austrália, nós temos o principal pesquisador nos últimos 20 anos sobre o efeito da idade relativa e a idade relativa, não só em modalidades esportivas, mas também em outros fatores que estão associados, que é o Stephen Cobley, da Universidade de Sydney. E na França temos o Delorme, da Universidade de Bordeaux, e Raspal, da Universidade de Grenoble, que se destacaram principalmente por serem os precursores de estudar uma modalidade específica em diferentes nações e com equações específicas para cada nação. Vale destacar que pouco se sabe sobre a construção do conhecimento do efeito da idade relativa no Brasil. Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo analisar as dimensões epistemológicas do efeito da idade relativa no Brasil através do número de publicações realizadas por brasileiros, os principais autores que investigam a temática, as modalidades mais investigadas e as temáticas centrais desenvolvidas. Este estudo é uma revisão integrativa e, após as exclusões dos artigos que não atendessem aos nossos objetivos, foram incluídos 52 estudos. As bases de dados que selecionamos dos artigos foram a Web of Science e a Cielo. Com relação aos resultados da presente investigação, este gráfico demonstra a produção científica dos pesquisadores brasileiros ao longo dos anos. Percebe-se que o interesse sobre o efeito da idade relativa no Brasil surge a partir de 2010. Temos uma variação com relação ao número de publicações, mas há um destaque no ano de 2015, com 9 publicações, no ano de 2018, com 11 publicações, e até agora, no ano de 2020, com 7 publicações. É importante ressaltar que há uma crescente sobre a discussão e a produção científica acerca do efeito da idade relativa no Brasil. Já neste gráfico, ele mostra os principais pesquisadores brasileiros que publicaram sobre o efeito da idade relativa no Brasil no ano de 2010 a 2020, com destaque a Israel Teudo da Costa. Mais detalhes sobre os autores serão apresentados no slide a seguir.
Com relação aos principais pesquisadores brasileiros, há um destaque a Israel Teodo da Costa, que tem vínculo com a Universidade Federal de Viçosa, Eduardo Macedo Pena, que tem vínculo com a Universidade Federal do Pará, e Maicon Albuquerque, que tem vínculo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Outros dois pesquisadores merecem destaque por contribuir com a temática. O professor Vale Teodo da Costa, que tem vínculo com a Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Francisco Zacaron, que tem vínculo com a Universidade Federal de Ouro Preto. Vale destacar que no nosso programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, dois professores publicaram recentemente sobre o efeito da idade relativa, que é o professor Pedro Pinheiro Paz e o professor Fabiano Fonseca. Com relação às principais modalidades esportivas investigadas por brasileiros, há um destaque muito grande no futebol, com 28 publicações. Logo, investigações futuras devem considerar outras modalidades esportivas. Com relação às principais temáticas abordadas por pesquisadores brasileiros, podemos destacar apenas a ocorrência do efeito da idade relativa, a relação entre o efeito da idade relativa e o desempenho esportivo, a relação entre as variáveis antropométricas e o efeito da idade relativa, e, por fim, a relação entre o efeito da idade relativa e o desempenho competitivo. Diante disso, a presente investigação conclui que o efeito da idade relativa é um tema de grande relevância e que está crescendo o número de publicações, os autores interessados na temática, as escolas de pensamentos e as possibilidades de temas nos últimos 10 anos no Brasil. E por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.